tarô, bom dia, boa tarde, boa noite. E pra você que tá aí pela madrugada, uma feliz madrugada pra você, tá bom? Tudo de bom, que Deus abençoe você e toda a sua família. Então vamos embora para mais um vídeo, né, irmãos? Bora aí contando mais como que é conviver com um narcisista, que eu tenho contado aí pros irmãos, para as pessoas aí, tudo que eu passei, né? Então vamos para mais um vídeo aí sobre narcisista. Então, irmãos, nessa casa que eu contei pros irmãos que eu tava, e eu passei sobre isso aí, que eu fui ajudar ele na roça, esses negócios, né? Foi nessa casa aí. Aí nessa casa aí, eu também passei muita coisa. Eu não conto nos vídeos, irmãos, tudo que eu passei, porque senão nem dá. Eu acho que vai fazer vídeo até o final da minha vida, de tanta coisa que eu já passei. Aí eu pego só mais ou menos alguns que eu lembrar, sabe? E eu vou contando pros irmãos como é. Aí, irmãos, nessa casa também, ele era assim, sabe? Sobre roupa, essas coisas, ele ficava falando as coisas sobre as roupas que eu usava. Aí teve um dia que eu falei com ele, aqui, irmãos, trem bom. Não pode faltar, cafezinho. Aí, irmão, teve um dia que eu falei com ele assim, eu tô tão sem roupa, porque eu ajudava ele e tudo mais, mas eu não tava comprando roupa pra mim, sabe? Aí eu falei com ele, eu tô tão sem roupa. Ele falou, então vamos lá em Divinópolis, que é uma cidade vizinha aqui. Ele falou, vamos lá comprar umas roupas pra você. Aí nós foi, né? Nós foi pra Divinópolis, Minas Gerais aqui, essa cidade vizinha, comprar umas roupas pra mim, porque eu tava precisando. Aí chegou lá, nós passou nas lojas lá, aí nós viu na manequim lá, porque eu tava precisando de roupa, irmãos, pra sair, tipo, dia domingo, dia de sábado, porque a gente ia pra casa das irmãs dele, porque ele tem 12 irmãos. Então, assim, 6 irmãs, 6 irmãos. A gente ia pra lá todo sábado, todo domingo. Eu tava repetindo as minhas roupas, roupinha velha batida, e eu não tinha muita roupa. Aí ele falou, vamos comprar uns 2 vestidos, que aí dá pra você ir nos finais de semana lá. Igual você falou. Aí passamos numa loja, nós vimos umas roupas lá, nós gostou. Foi até ele que falou da roupa. Aí nós entrou nessa loja, aí ele falou, experimenta ela. Aí quando eu peguei na mão assim uma roupa lá, eu falei, mas tá muito curta. Aí eu falei com ele, sabe? Eu não uso roupa curta assim. Aí, irmãos, o celular caiu. Eu falei com ele que eu não usava roupa curta assim, né? Ele falou, mas experimenta pra ver. Aí eu peguei, né? E fui no provador experimentar a roupa. Aí, pra mim, a roupa tava curta, porque eu não tinha costume de usar muito curto. Tava acima um pouquinho do que eu tinha costume, sabe? Que eu usava no joelho. Aí ela tava pra cima do joelho. Aí eu experimentei e ele falou, nossa, que linda, tá muito bonita, o vestido ficou lindo, não sei. Aí ela pegou e falou, então vamos levar os 2. Aí a gente pegou, comprou, foi embora. Chegou em casa, eu guardei as roupas. E quando chegou no final de semana, eu coloquei a roupinha, um dos vestidinhos pra sair com ele. Pra ir na casa das irmãs dele, sabe? Aí a gente foi, chegou lá, a gente jantou. A gente foi de tarde, aí chegou lá, deu a janta, a gente jantou. Aí ficou de noite. A gente ficou conversando com eles um tempão. Aí depois a gente teve que ir embora. Aí a gente despediu deles, aí foi com a gente até lá perto do portão. E ficaram todo mundo conversando, né? Todo mundo batendo papo, conversando. Aí uma irmã dele falou assim, nossa, eu não sei como você dá conta de usar roupa assim, saia, vestido, direto. Eu só uso calça. Eu falei, é o costume, boba. Ela falou, é o costume, né? Eu falei, Eu falei, se você colocar aí uns dias, aí depois você costuma. Aí ela pegou e falou assim, mas
Assim, eu também não consigo usar esse tamanho que você usa, mais curto. Aí eu falei, ah, tá. Eu falei, até que esse vestido aqui tá mais curto do que eu tenho costume. A gente comprou ele um pouquinho mais curto. Eu até falei com o Zé que tava mais curto. Ela falou assim, aí eu não dou conta de usar roupa curta assim. Aí a gente pegou e foi embora, né? Passou um pouquinho, a gente despediu deles e a gente foi embora. Aí, irmãos, no caminho eu falei com ele, né? A gente vinha conversando de boa, ele tava feliz. Aí a gente conversando, eu peguei e falei com ele, uai. É porque ele tem uma irmã que chama Raquel e eu tenho uma que chama Raquel, aí é duas Raquel. Aí eu falei com ele assim, uai, a Raquel achou meu vestido curto, igualzinho eu achei lá na loja. Eu falei que tava curto. Aí eu falei com ela que também é o costume sobre a roupa, vestidos, a vestir, que ela tem costume só de usar calça, né? Aí depois, irmãos, sabe o que ele falou comigo? Ele pegou e falou comigo assim, ela não quis dizer que o seu vestido tá curto, ela quis dizer que você tá muito vulgar. Eu falei, vulgar? Aí ele falou assim, ela quis dizer isso. Aí ela não falou assim que você tava vulgar, ela só falou desse modelo aí. Aí eu falei assim, mas o que você tá achando da roupa? Aí ele falou assim, ultimamente você tá andando com roupa curta demais, tá muito curto. Isso aí não é roupa de crente, não. Aí eu peguei e falei assim, meu Deus do céu. Eu falei assim, mas quando foi comprar no início da semana? Eu não queria comprar eles. E você falou assim que tava bonito, eu experimentei, eu coloquei o vestido no corpo. Lá dentro da loja, eu mostrei pra você e você falou que tava bonito. Por que você não falou comigo que não era pra levar? Eu não queria trazer. E você quis trazer. Aí ele ficou calado, sabe? Ele tem coragem, irmãos, de falar desse jeito, sabe? Uma coisa que ele falou, ele pega e desmente aquilo tudo, fala outra coisa, sabe? Eu morri de raiva disso. Isso aí acontecia direto. Eu tô contando uma coisa para os irmãos verem como que é, né? As pessoas que estão assistindo aí ver como que é um narcisista. É desse jeito. Eles falam uma coisa, depois eles não é aquela pessoa que falou aquilo, mas não, sabe? Isso aí é direto. Aí eu fazia ficar nervosa, eu ficava muito nervosa, sabe? Aí quando chegou em casa, eu tirei esses vestidos, coloquei lá fora numa sacolinha, os dois, numa sacolinha. Coloquei lá fora, eu não queria nem ver os vestidos, eu fiquei tão nervosa. Eu coloquei lá fora, sabe? Pra doar. Falei assim, vou colocar isso numa sacola, eu vou doar isso. Eu quero nem ver esses vestidos na minha frente. Porque as minhas roupas eram curtas, mas não era um pouquinho mais curta do que esses vestidos, não. E aí, irmãos, era assim, sabe? Direto falava uma coisa que já tinha falado que tinha gostado e ele rebatia como se eu tava errada, sabe? Eu que era errada de tudo e não ele. Aí ele colocava ele como certo. Era muito difícil, irmãos de Deus, Jesus da glória. Aí a gente pegou, irmãos, nessa casa aí, foi onde o Arthur nasceu, né? Que aí passei essas perrengas todas. Aí a gente foi morar no Santo Agostinho, que a gente saiu dessa casa aí e foi morar de frente à nossa construção, que a gente tava construindo. Quando eu casei com ele já tinha um lote, sabe? E aí a gente foi construir, então a gente alugou uma casa de frente o lote, porque aí a gente podia pegar água, tinha as águas para construir e tudo mais, ficar pertinho. Aí essa casa que a gente morava, aí irmãos, essa casa que a gente estava morando era um pouco longe da construção, sabe? Longe da construção. Aí essa que nós alugou era de frente à construção, então ficava mais fácil para nós, né? Aí a gente foi morar nessa casa, nesse lugar aí, e foi aonde começou as aparições de coisas assim, maligna, né? Espiritual. Aí é onde aparecia as aparições espirituais aí, as experiências espirituais da parte
de parte maligna, sabe? Que estava acontecendo lá em casa. Aí, irmãos, teve um dia nessa casa, o Arthur era bebezinho quando a gente mudou para essa casa lá no Santo Agostinho, nesse bairro, sabe? O Arthur era bebezinho. Aí teve um dia que eu fui trocar ele, pus ele na cama. Sabe o bebezinho quando ele está muito novinho, sabe? Você tá trocando ele, aí você dá alguma coisa para ele brincar, tipo assim, ele pega um mordedor. Aí ele fica com a mãozinha assim, ó, olhando, fazendo assim. Só que o bebezinho não faz mais nada além disso. Ele não dá conta de rolar na cama, ele não dá conta de nada. Ele fica ali, deixa cair, porque é muito novinho. Então eu dava pra ele alguma coisinha pra ele segurar até eu trocar ele. Ele tava muito novinho. Aí, irmãos, eu tirei a roupinha dele pra trocar ele. E virei minhas costas pra pegar a roupinha no guarda-roupa. Quando eu vi, só foi a questão de eu virar. Quando eu virei, assim, ó, que eu vim no guarda-roupa, que eu tô virada, aí eu só escutei o barulho. Pá, aquele barulhão, mas sabe, eu tenho até hoje na minha cabeça o barulho da cabeça dele no chão, sabe? Eu não esqueço, eu não consigo esquecer. Foi aquele barulhão, mas aquele barulhão foi muito forte. Ele foi jogado no chão, sabe? Foi um demônio que pegou ele e tacou ele no chão, sabe? Nossa, é ruim até te contar. Aí, irmãos, eu peguei ele chorando, ele tava sem fôlego. Eu levantei ele pra cima e eu comecei a orar. Aí eu comecei a orar, orei, fui lá pra sala com eles sem voltar. Ele tava engoliu o fôlego de tanto chorar. E eu não sabia o que eu fazia, porque era o primeiro filho, eu não tinha muita experiência, né? Aí eu só sabia orar, eu não sabia mais nada. E eu sozinha ali com ele. E aí eu passava a mão nele assim, eu não sabia o que eu fazia. Eu passava a mão nele assim, eu soprava nele. E eu orando, desesperada, orando. Aí nada voltava o Arthur e ele chorando. Aí eu peguei e levantei mais alto, né? O tanto que o meu braço dava com ele na mão. E orei gritando pra Deus voltar ele e não deixar acontecer nada com ele, pra livrar ele da morte. Aí ele chorou, sabe? Aí ele chorou, voltou o choro. Aí ele chorou. Quando eu abaixei ele, aí ele vomitou. Deve ser por causa da pancada, né? Que jogou ele no chão. Aí eu peguei, aí que eu fui repreender, porque eu já sabia que era maligno aquele dia. Porque ninguém, um bebezinho daquele não ia pro chão sozinho. Aí, mas eu não queria repreender o mal, sendo que o Arthur tava até chorando daquele jeito, sem fôlego, né? Tinha engolido fôlego. Aí, depois que ele voltou, começou a chorar, vomitou. Enquanto ele tava vomitando e eu segurando ele ali, eu fui repreendendo. Aí que eu fui repreender o mal da casa. Eu fui repreendendo, falando com Deus para repreender. E aí eu peguei, embrulhei ele nos panos lá e fui para casa da vizinha. Aí tudo era Ruth, sabe? A vizinha minha chamava Ruth, aí tudo era Ruth. Aí eu, Ruth do céu, me ajuda, o Arthur caiu da cama. Eu falei, Ruth, mas o Arthur não caiu da cama, o Arthur foi jogado da cama. Aí ela, o quê, gente? Eu falei, foi jogado. Eu fui pegar a roupa dele no guarda-roupa. Você acredita que um espírito jogou o Arthur? O Arthur não consegue levantar da cama. Ela falou, não, ele não consegue. Eu falei, então, eu só virei para pegar a roupa no guarda-roupa e ele foi tacado no chão. Não tinha ninguém dentro de casa, é só eu e ele. Aí ela pegou, vou ligar pro hospital. Aí ligou pro hospital, o hospital mandou aquela ambulância contou pro hospital o que aconteceu, a ambulância de UTI, sabe? A melhor ambulância que tinha lá, eles mandaram. Aí, coloquei uma roupinha no Arthur. E a ambulância chegou, a gente foi pro hospital. Chegou no hospital, o médico não é crente, né, gente? Aí não entende nada, não entende de espiritual, do maligno, essas coisas, acho que não. Ou ele faz de conta que, né, não sei. Aí cheguei lá e contei o que aconteceu. Aí ele falou assim, ó,
vou dar 72 horas de observação, mas pode ir pra casa. Um bebê pode cair da cama que não tem tanto perigo assim não. Aí eu falei, tá, cair da cama. Eu pensei, sabe, cair da cama, mas ele foi jogado, então a pancada é maior. Aí ele falou assim, um bebê pode cair da cama. A cama tem o quê? 80 centímetros? Ele falou, 1 metro, 80 centímetros, um bebê pode cair, porque a cabeça do bebê não é ressecada igual a nossa. A do bebê amortece a queda, porque ela é mole. Aí ele ficou lá explicando e tudo mais. E quando a gente chegou no hospital, irmãos, o médico já estava no portão do hospital. Esse é o bebê que estava na cama? Eu falei, é. Aí ele pegou da minha mão, saiu correndo lá pra dentro com o Arthur. Eu falei, gente, será que oh, meu Deus, é tão grave assim? Eu falei, oh, meu Deus. E eu ficava apavorada, tá? Aí eu saí correndo atrás. Aí chegou lá, examinou, e ele falou assim, ó, o Arthur não pode vomitar mais e não pode sentir dor de cabeça. Se ele levar a mãozinha aqui, ele tá sentindo dor de cabeça. Aí você pode trazer. Aí a gente vai mandar ele pra Belo Horizonte, que é uma cidade, a capital, né, a maior, que tinha mais recursos. A gente vai mandar ele pra Belo Horizonte. Aí voltamos pra casa, irmãos. Voltamos pra casa, eu mais ele, a ambulância deixou nós lá e ficou em observação. Ai, essas 72 horas não passavam. Nosso Deus, nada fazia essas 72 horas passar, mas graças a Deus a gente orando, passou as 72 horas, ele não vomitou mais, não deu dor de cabeça mais, nada, sabe? Então assim, irmão, foi assim, é só perturbação, sabe? O Satanás queria matar ele. Então tudo por causa do Zé, sabe? Do marido, porque ele tinha essas perturbações de estar desse jeito, né? Então acontecia essas coisas. E lá nessa casa acontecia muita coisa, sabe? Muita coisa mesmo. Aí teve um outro dia também, o Arthur já tava maiorzinho. Aí eu tava no computador, porque eu tava fazendo umas peças íntimas, calcinha de infantil. Eu fazia calcinha infantil para vender online. Aí eu tava no computador e o Arthur tava brincando na cozinha, na área do fundo, ia lá no quarto onde eu tava. Aí ele pegou e falou assim, mamãe. Aí eu falei, oi. Aí ele falou assim, me chamou? Eu falei, não, mamãe chamou não. Ah, tá. Eu falei, uai, que isso, me chamou? Aí eu levantei da mesa do computador lá e fui lá ver, né? Porque só tinha nós lá. Aí eu já andava desconfiada, sabe? Aí cheguei lá e falei assim, filho, como que você escutou? Você escutou o quê? Na hora que você achou que a mamãe chamou? Eu escutei assim, ó. Você tá muito sozinho. Eu falei, quê? Falou que você tá muito sozinho. Falou bem aqui, ó, pé da geladeira. Eu falei, meu Deus do céu, Arthur, sério? Sério. Falou, você tá muito sozinho. Ai, irmão do céu, aí eu já sabia o que era, sabe? Eu falei, não acredito. Aí eu peguei e eu falei assim, Satanás, você tá repreendido no nome de Jesus daqui da minha casa. Ele não tá sozinho, ele tem mãe, ele tem Deus. Ele não é um menino sozinho, não. Aí eu peguei e repreendi, sabe? Fiquei cantando bastante louvores nesse dia. E para Deus repreender esse mal, sabe? Oh, mas era direto, irmão, direto. Aí o Arthur foi crescendo e geralmente sempre acontecendo coisas, sabe? E nessa época que o Arthur tava crescendo, irmãos, o Arthur era um tal de comprar aqueles bonecos, Homem-Aranha, Homem de Ferro, Homem de Pedra, o Hulk, esses bonecos tudo, eram uns bonecos desse tamanho assim, ó. Aonde ele via esses bonecos, ele queria um. Aí teve um dia, eu falei, esse trem não é de Deus. E o pai dele comprava, eu não comprava não, o pai dele comprava esses trem. Eu falei, esse trem não é bom pra ele ter. Aí teve um dia que ele pegou, eu tava lavando roupa, aí ele pegou e falou comigo assim, chegou lá desesperado, ele chorando, falando assim, mãe, o boneco mexeu, o boneco mexeu. Aí eu falei, quê? O boneco mexeu. Aí eu falei assim, vamos lá ver qual. Aí era o Homem de Pedra, sabe? Esse aqui, ó, o boneco mexeu, ele mexeu sozinho.
Aí eu falei, meu Jesus da glória. Aí só dava eu orando e repreendendo mal lá. Nossa, era uma coisa atrás da outra. Aí repreendi, contei o pai dele. Aí o pai dele juntou tudo numa sacola e levou pra roça pra queimar, sabe? Aí o pai dele pegou, levou tudo pra roça, os bonecos tudo. Aí nessa mesma casa, irmãos, eu tinha uma boneca que era do tamanho de um menino, de uma criança de 4 anos. A boneca, sabe? Por quê? Porque ela era tipo uma manequim pra mim, porque eu fazia as calcinhas. Essas calcinhas cheias de babadinho no bumbum pra criança. Então eu fazia essas calcinhas e punha nela pra ela servir de manequim, sabe? Ali eu tirava foto dela com a calcinha, postava na internet, mostrava as clientes que iam lá em casa pra ver. Então ela era uma manequim. Só que eu não gostava muito da cara dela, porque eu não gostava muito de boneca, porque eu tinha um certo medo, um certo pavor de boneca, então eu punha ela no banheiro do quarto. Deixava no banheiro do quarto. Aí, enquanto eu tava no quarto, o Arthur usava esse banheiro. Aí teve um dia que ele falou comigo assim, mãe, saiu lá de dentro. A boneca mexeu o braço, mãe, a boneca mexeu o braço. Ela mexeu os 2 braços. Eu falei, meu Deus do céu. Daí eu repreendendo de novo, irmãos. Era quase todo dia. Aí tirei essa boneca do quarto, coloquei na área lá de fora pra não deixar lá dentro. Aí contei pro pai dele, o pai dele pegou a boneca, levou pra roça, dizendo que ia queimar, sabe? Levar pra roça pra queimar. Então era assim, era direto tirando coisa lá em casa, porque são coisas que, além dele ser, do meu marido ser assim, que ele era assim, é assim até hoje, a gente ainda tinha dentro de casa essas coisas que o Satanás gostava, né? Além de estar perturbando ele, tinha brecha para estar lá em casa. Aí a gente foi tirando, conforme ia aparecendo, a gente ia tirando, sabe? Aí teve um dia também... Aí teve um dia também, irmãos, que eu tava na cozinha. E quem tava na cozinha olhava pro lado do corredor, dos quartos, assim, tinha um corredor que dava acesso aos quartos e o banheiro, o quarto do fundo, então ficava um corredor. E no corredor eu coloquei um aparador que pode colocar porta-retrato, enfeite, né? E nesse aparador tinha um leão de louça, um leão marrom de louça. Esse leão, irmãos, ele subiu nessa mesa, ele tava assim na mesa, ó, ele tava assim na mesa. Aí ele pegou e fez assim, ó. Só que ele tava assim, né? Aí ele fez assim, ó. Aí quando ele chegou numa altura assim, ele soltou de uma vez, pá, em cima da mesa. E eu lá ia. Aí eu levei um susto. Aproveitar a oportunidade. Aí, né? Eu peguei, irmãos. Eu levei um susto, sabe, sobre isso. E a minha mãe, ela tava de viagem pra cá. Ela tava de viagem. Aí eu peguei, parei, tirei esse trem de lá, da mesinha, sabe? E tirei esse negócio de lá da mesinha, coloquei numa sacola pra quando a minha mãe chegar, ver o que fazia, sabe? Aí minha mãe chegou no outro dia, falei, mãe, contei pra ela o que tinha acontecido, né? Aí ela pegou, levou esse leão no lote vizinho, onde não tinha casa, pra quebrar. Aí ela quebrou ele todinho, ela quebrou e foi orando e quebrando. E veio pra dentro e me contou que tinha quebrado tudo, sabe? Então era assim, era direto, acontecia uma coisa lá, sabe? Direto. Irmãos, vai fazer barulho aqui, deixa eu ver aqui. Tem que passar cola numas peças aqui, sabe? Aí fica fazendo barulho. Eu vou cortar aqui e já eu volto.
irmãos, voltando. Eu passei muita luta nessa parte da coisa espiritual. Acontecia muita coisa nessa casa, sabe? Muita coisa mesmo. Teve um dia que o Zé brigou comigo, nós brigamos. Aí no outro dia ele comprou pra mim uma flor. Ele comprava a melhor flor da floricultura. A que tava lá em destaque, a mais bonita é que ele comprava, sabe? Porque toda vez que ele fazia coisa, pra me deixar triste, quase toda vez ele ia lá comprar uma flor. Aí, esse dia ele me deu uma flor. Esse dia, eu tinha cortado meu cabelo bem curtinho pra tirar a progressiva, sabe? Porque eu queria tirar a progressiva. Desculpa. Aqui tá uma friagem, irmãos, aí eu tô assim, sabe? Ruim da garganta. Aí, irmãos, eu tinha cortado o cabelo, então tava bem curtinho. E aí teve um dia, né, que eu tava fazendo umas fotos, eu tava na sala fazendo as fotos pra me postar no Facebook, da flor. E essa foto, ela tá no computador, mas eu troquei de computador, então tá no outro PC, sabe? Depois eu tenho que ver, passar pra um pendrive, uma coisa assim, vai me mostrar os irmãos. Aí por isso não vai dar pra me mostrar nesse vídeo. Aí, irmãos, no dia que eu tirei essa foto, apareceu uma cabeça. E a cabeça que apareceu na janela da cozinha era tipo a minha, com cabelo curtinho, cacheadinho, assim, ó. Meu cabelo é todo cacheado. Aí ele tava crescendo e cheio de cachinho, assim, com esse cachinho curtinho aqui, assim. Cheio de cachinho. E apareceu lá na janela do mesmo jeito, do formato da minha cabeça. E eu cá, tirando a foto. Eu falei, quê? Aí eu achei um absurdo, eu achei um trem mais esquisito aquilo, sabe? Aí eu falei, meu Deus do céu. Aí eu orei repreendendo e tudo mais, mas era direto, irmãos, direto aparecia uma coisa lá, sabe? Nessa casa que a gente morou. Tinha que ficar orando, repreendendo direto e sempre eu passando raiva. Aí que eu queria falar com os irmãos, eu separei dele, irmãos, 3 vezes. Essa é a 3ª vez, aí eu falei, agora chega. Porque eu não sabia que era narcisista, né? Eu vim saber agora nessa minha 3ª separação. Porque quando eu separei da primeira e da segunda, eu achava que ele ia mudar. Aí ele falava que ele mudou, aí eu caía no papo dele, sabe? Ele falava que mudou, que ele não ia fazer mais aquilo, que ele agora foi bom pra ele aprender essas vezes que ele ficou sozinho, esse tempo dele sozinho, que ele mudou. E vocês acreditam que agora ele veio falar isso comigo de novo? Só que agora eu não caio mais, porque agora eu já sei, né? Sei que ele não mudou nada, é ele mesmo. Então não vou mais voltar, não volto mais não. Aí, irmãos, era assim, direto, sabe? Direto acontecendo essas coisas espirituais lá. Era bem complicado, sabe? Eu tinha, irmãos, crise de pânico quase todas as noites. Eu tinha esse negócio de pânico, síndrome do pânico. Aí quase toda noite eu sentia falta de ar e saía correndo pro banheiro, lavando o rosto, e aquela fadiga toda, parecia que ia morrer. Toda vez eu achava que ia morrer. Paralisia do sono, dava essas coisas direto, sabe? Aí teve um dia que eu dei mamar o Arthur, eu tava virada pro canto, dando mamar a ele dormiu, eu virei de barriga pra cima. Quando eu virei de barriga pra cima, travou tudo. Só mexi o olho. Não fazia mais nada, só o olho que mexia. Aí eu vi ele entrando no quarto, o Zé, esse meu marido entrando no quarto, eu não podia falar nada. Só que eu não vi nada também. Tem gente que dá paralisia do sono, fala que viu muita coisa, né? Eu não vi nada. Aí eu só fiquei travada, aí eu fiquei orando e orando. Aí só mexi o olho, o corpo não tinha força pra nada. Aí orando e passou, sabe? Aí passou. Mas direto dava essas coisas em mim, sabe? Aí a casa era bem carregada, bem pesada. Mas era direto, sabe, irmãos? Era muita coisa mesmo. E nessa casa também é que eu vim separar 2 vezes dele, sabe? E depois eu volto pra contar pros irmãos como foi essas 2 separações que teve aí. E no próximo vídeo, tá bom, irmãos? Então é isso. A paz do Senhor. Tchau. Fui!